tiverem alguns parentes, amigos, ou mesmo filhos que precisem ficar com... para vocês virem ficar com alguém, a gente vai ter agora um espaçozinho para criança, para as mães poderem vir, trazerem seus filhos, porque às vezes as pessoas deixam de vir porque não tem como trazer as crianças. E a Mayre vai ficar com as crianças. Não é evangelização, tá, gente? Eu queria deixar isso bem claro, não é evangelização. É só um espaço lúdico para as crianças poderem ficar entretidas enquanto a palestra aqui está ocorrendo. Tá? Então, se vocês quiserem divulgar isso, podem divulgar. Eu queria novamente reforçar os estudos da AME. Os estudos da AME acontecem todas as quartas-feiras do mês. A primeira quarta-feira do mês nós temos estudos de Joana de Ângeles, a segunda é sempre tema de dependências e compulsões. Nessa semana agora, dia 9 de agosto, o tema, coincidentemente, não foi programado, mas o tema da nossa palestra de dependências e compulsões, que é aberta ao público, vai ser dependência química, e quem fará a palestra vai ser a Cláudia Alcântara. É um momento bem interessante, porque ele é interativo, a gente pode discutir, conversar. Então, venham, divulguem, ajudem a divulgar. E a Cláudia vai... São duas Cláudias, né? Essa Cláudia Oliveira, que vai falar hoje sobre vícios à luz da doutrina espírita, e a Cláudia Alcântara, que vai falar de dependências químicas na quarta-feira. Nada programado por nós, tudo programado pela espiritualidade. Né? Programado pela espiritualidade. As palestras da AME, elas estão sendo colocadas no YouTube, na TV Regeneração. Então, se vocês quiserem rever ou ver alguma palestra que vocês não puderam vir, é só acessar a TV Regeneração no YouTube, o canal, e vocês vão ter acesso às palestras da AME. É bem interessante a gente ver lá quanta gente acessa, né? A gente não tem muito essa ideia de quanta gente tem acessado as palestras. Isso é muito legal. Pessoas do mundo todo estão podendo ter contato com a doutrina espírita e com temas médicos à luz da doutrina espírita. Isso é bem importante, né? É um braço que nós temos feito uma força muito grande para manter vivo e manter cada vez mais atuante esse braço científico da AME, da doutrina espírita. Depois da nossa palestra, nós teremos os caldos, como sempre, né? Temos algum evento depois. Quem quiser ficar para compartilhar conosco desses momentos, vai ser sempre um momento muito agradável que a gente pode conversar, discutir, tomando um caldo delicioso, feito com muito amor, com muito carinho, pelos meninos da cozinha, meninos e meninas da cozinha. Então, aproveitem bem esse momento. Então, como eu já disse, hoje nós teremos a Cláudia Oliveira. Ela é uma companheira do Fonte de Luz, mas faz palestra em todo quanto é centro, né, Cláudia? A gente nem sabe qual vai ser, a gente nem sabe qual vai ser o centro que a gente vai falar. Ela é de tal centro. Não. Mas ela é do Fonte. E é professora universitária, bióloga, é uma pessoa que a gente atende com muito carinho, recebe com muito carinho, porque ela sempre atende os nossos convites com muito carinho também. Então, hoje nós vamos aproveitar muito esse estudo que ela está trazendo para nós. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para iniciarmos esse momento. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Se vós os odiasseis, como eles vos odeiam,
teríeis o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula, ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa, bem o sei, porquanto, durante a minha última existência na terra, experimentei essa tortura. Mas Deus está lá e pune nessa vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Vamos então, juntos, elevarmos o nosso coração a Deus, nesse momento tão feliz da nossa encarnação, em que juntos aqui estamos, nessa casa que nos recebe, sob a tutela de Leon Denis, de Baltazar, sobre a bandeira de Bezerra de Menezes, patrono de todas as AMEs, agradecendo, Senhor, a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade do entendimento acerca de nós mesmos, acerca do amor e do amar, acerca, enfim, Jesus, de como devemos proceder nesta encarnação para estarmos mais próximos de Ti a cada dia. E assim, Pai misericordioso, nos envolve a todos, envolve a nossa companheira que fará uso da palavra, que as suas palavras sejam claras, tranquilizantes, e que nós, Pai, ao sairmos daqui, estejamos melhores do que aqui chegamos. E assim, Jesus, em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, rogamos a Ele a permissão de iniciarmos os estudos da AME Lagos neste domingo. Graças a Deus. Graças a Deus. Passo então a palavra para Cláudia, que Jesus a envolva nesse momento. Meus queridos irmãos, muito boa noite. Tá dando para ouvir? Tá ligado? Então tá bom. A gente vai ficando velho, vai ficando meio surdo, e aí começa a ter algumas dificuldades. Meus queridos irmãos, muito bom estar aqui novamente. Oi? Tá baixo? Bom, aí o pessoal da mídia dá uma força aí pra gente. Nossa, agora eu ouvi. Então, bom demais a gente estar aqui nessa casa, a casa de Leon Denis, que também recebe a AME, que a gente possa, né, levar esse assunto. A Carol até estava falando comigo mais cedo, pesado esse tema. Mas com Jesus as coisas ganham uma certa leveza, fica mais suportável e a gente pode falar sobre tudo de uma forma sempre otimista, sempre com alegria, sempre com a certeza de que tudo vai dar certo. Na verdade já deu, é porque a gente ainda não tem o tempo, a precisão do tempo que é necessário para se ajeitar para que o resultado seja sempre a nosso favor. A gente escolheu para a capa do estudo um iceberg, que mostra para a gente que às vezes você vê a ponta de um problema e não sabe a profundidade que ele pode estar alcançando na nossa vida e na vida dos outros que convivem conosco. Então, para a gente começar, eu gosto sempre de trabalhar o conceito do que a gente está falando. É importante quando a gente fala, principalmente quando a gente leva um conhecimento que vem filosófico, científico, tal qual a doutrina, é bom que a gente saiba do que se está falando, para a partir daí os raciocínios poderem, as reflexões poderem seguir de forma mais tranquila. Bom, segundo o nosso dicionário, vício é um defeito ou imperfeição grave, não é qualquer defeito ou qualquer imperfeição, tem que ser uma coisa grave, de uma pessoa ou de uma coisa. Por exemplo, eu acho que a balança está viciada, toda vez que eu subo nela, ela diz que eu estou gorda. Só pode, ela está enganada, ela está com defeito sério. Eu não, ela. Bom, também é qualquer deformação que altere algo física ou funcionalmente, a disposição natural para praticar o mal e cometer ações contra a moral, também chamado de depravação, hábito de fazer algo, mania, e essa última conceituação que me chamou a atenção, que é uma dependência que leva a um consumo irresistível. Essa conceituação, levar a um consumo irresistível, a palavra irresistível me remete à pergunta do Livro dos Espíritos, que eu não vou me lembrar o número,
uma pessoa terrível para decorar essas coisas. Às vezes as pessoas veem a gente, né, falando do número da pergunta, nada, está tudo na cola aqui. Eu esqueci de botar na cola, então não me lembro. Mas, enfim, o importante é a ideia, né, não a forma. Então, Kardec pergunta à espiritualidade superior a respeito se há alguma coisa que seja irresistível, né, algum chamamento irresistível ao mal para o homem. E a espiritualidade é categórica. Não. O que há é vontade fraca. E aí a gente pensa, nossa, se a nossa vontade está fraca, quanto ectoplasma, energia e fluido, né, cósmico universal a gente vai ter que consumir para conseguir acionar essa potência da alma que nós temos e que não conhecemos a sua extensão. Jesus nos fala que a vontade, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de transportar uma montanha inteira de obstáculos, de dificuldades, de tudo, até fisicamente, se a pessoa realmente tiver essa fé, do tamanho de um grão de mostarda. Então a gente vê que a gente ainda está no caminho para conseguirmos explorar mais essa potência que está em nós. Mas que para que a gente possa fazer isso, é necessário vontade, né, disciplina, já dizia Emmanuel, disciplina, 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 e também uma questão de coragem para sair da zona de conforto. Porque nós estamos, muitas das vezes, repetindo comportamentos que estão arraigados a nós há milênios. Que ninguém aqui é jovenzinho, nós somos crianças espirituais. Mas quando a gente fala em eternidade, até o conceito de eternidade para nós é muito difícil de entendermos. Aí André Luiz conta para a gente que um ser humano médio está encarnado no planeta como ser humano há mais ou menos 17 mil anos. Sabe quando Cristo esteve aqui? A gente já estava por aqui fazendo besteira há muito tempo. Então, quantos corpos já envergamos, quantas palavras, quantos idiomas já aprendemos, quantas pessoas já passaram por nós, tanto nos amando quanto tendo relações de desequilíbrio conosco, mas quantas oportunidades nós continuamos a ter e hoje estamos numa encarnação abençoada, porque somos já pessoas que queremos o bem. Para ter uma ideia, num domingo à tarde, né, um dia gostoso, com aquela temperatura amena, bom para ficar em casa, debaixo do edredom, assistindo série, e a gente está aqui dentro da casa espírita, querendo ouvir um pouquinho mais, querendo se achegar um pouquinho mais a Jesus, aos bons espíritos e ao que possa nos conduzir para um futuro mais feliz. Então isso já denota o quanto a gente já melhorou, né, do ponto de vista espiritual, visto ao que a gente já andou fazendo nesse planeta. Bom, o que leva uma pessoa ao vício, né? Existem estudos, aí, o que leva uma pessoa ao vício, do ponto de vista da medicina terrena apenas, né? Apenas na parte material, vários estudos foram feitos e chegaram a algumas conclusões. Primeiro, os fatores psicológicos podem nos induzir à viciação. O primeiro é a imaturidade. Eu quero testar meus limites, né? Porque eu tenho que mostrar para os outros que eu posso. Então, é aquela história do desafio. Desafio você, né, tá lá com o pessoal, aí alguém resolve, você não é de nada, você de repente não fumaria esse cigarro de maconha. Aí o indivíduo não está afim, não tem aquela vontade, mas para não passar vergonha na frente dos outros, como se fosse vergonha recusar algo que você sabe que vai te fazer mal, cede, por imaturidade. Né? Também existe a questão da fuga dos conflitos. Né? Para eu poder me anestesiar, eu uso algo para me dar prazer e, ao mesmo tempo, não ter que pensar naquela dificuldade psicológica ou mesmo física que eu estou passando. Então, as pessoas usam drogas para fugir da realidade, mas também usam internet. É um presente de Deus a gente poder estar conectado. Eu acordo de manhã, às vezes o cérebro ainda está meio colado, você não consegue, né, ainda está meio perturbado de desdobramento, não consegue fazer uma prece direito de manhã. Abre o Facebook e vai lá em Minutos com Haroldo Dutra, palestra de Rossandro Klinger, palestras de Divaldo. A gente tem isso no Facebook, que é mais rápido para mim acessar. Mas se você pega um YouTube, você vai na TV Regeneração, vê as palestras da AME, você vai na TV Mundo Maior, vai ver tem um monte de coisa que você pode fazer que te ajuda a acertar o raciocínio e já começar o dia bem. Porque às vezes a gente começa o dia tão, às vezes, já na turbulência, que você não lembra sequer de fazer uma prece. Mas já que você vai abrir o WhatsApp mesmo, né, pelo menos compartilha
alguma experiência mais tranquila. Mas tem gente que usa de forma viciante para fugir da realidade. Então, eu tenho uma mãe que é viciada em Pet Rescue, que é aquele joguinho de caçar os bichinhos que estão, tipo um Candy Crush de bicho. Ela chega a passar mais de 4 horas por dia jogando isso. Já não é uma jovenzinha, né? Por quê? Porque há uma questão familiar que é dolorosa para se enfrentar, que é difícil, que ela reconhece que está muito complicado para ela poder enfrentar isso com lucidez, com tranquilidade e com a harmonia que seria necessário, né? Então ela se afasta jogando. Ela sabe que não está legal, ela sabe que precisa melhorar essa questão, a gente sabe, mas botar em prática requer uma vontade que, como a espiritualidade falou para Kardec, tem que ser mais forte, né? Da mesma forma que ela está viciada em Pet Rescue, imagine a minha viciação. A minha não dá para esconder, né? É só olhar para mim que as pessoas, comida, né? Acho que eu já contei aqui uma vez, quando eu fui fazer meu primeiro tratamento de reeducação alimentar, a minha nutricionista perguntou: Cláudia, você gosta mais de doce ou de salgado? Falei: doutora, eu gosto mais de muito. É calórico, é gostoso? Tamo junto, né? A gente sente quentinho e exagera. Porque o grande problema é que onde eu tenho exagero, significa que, por outro lado, existe uma falta que esse exagero tenta compensar, né? Mas essa falta normalmente é de ação ou de algum problema que a gente precisa resolver, que é dolorido, que é doloroso, que é difícil da gente mexer, que muitas das vezes a gente nem conhece, porque não faz o que a doutrina nos ensina, que é a autoavaliação, né? Para eu fazer reforma íntima, eu preciso me avaliar, porque não adianta eu começar a reformar o que se eu não sei onde é que está complicado e onde é que eu já tenho força. Porque a doutrina também nos orienta que eu pego aquilo que está bom em mim e trabalho para que aquilo que ainda não está bom possa vir caminhando para se melhorar também, tá? A gente vai trabalhando sempre as nossas potencialidades, porque nós estamos tão acostumados a falar dos nossos defeitos que muitas das vezes, quando alguém pergunta quais as qualidades que você tem, a gente fica... E, às vezes, se sente arrogante se falar das coisas que a gente já sabe, que já conseguiu conquistar, né, de equilíbrio nessa encarnação. Além disso, existe a busca de experiência sensorial. Alguém conta para os meninos, ou conta para a gente, que tem algumas substâncias que mexem com o nosso sistema nervoso central e confundem os sentidos. E fazem você sentir gosto na música, fazem você sentir cheiro na dança, fazem com que você sinta tato em imagens. E aí a galera começa a ficar... O ser humano é um bicho curioso. Basta você dizer que alguma coisa é diferente que a gente já fica, como é que será que eu reajo a isso? Né? E quando a gente proíbe, o nosso cérebro, nós somos espíritos que fomos feitos para a liberdade. Tudo que a gente proíbe, tudo que é proibido a nós se torna mais interessante, porque a gente quer ser livre, a gente não quer ser proibido de fazer nada. Isso é muito comum a gente ver no jovem. Posso fazer isso com vocês agora. Eu posso pedir para vocês que não pensem, não pode pensar, é proibido pensar numa rosa. Todo mundo pensou em alguma rosa. Que fosse uma rosa aberta, uma rosa fechada, um botão de rosa, uma roseira, mas alguém pensou em alguma coisa, não é verdade? Porque a gente não aceita a proibição. Então, quando a gente vai falar sobre vícios, especialmente quando a gente vai falar sobre vícios em substâncias ou em comportamentos que são desaconselhados para nós e, obviamente, para os nossos jovens que estão conosco, para as nossas crianças, a gente tem que tomar cuidado ao proibir, né? Porque essa galera que já cresceu assistindo Castelo Rá-Tim-Bum sabe que por que não é resposta. A gente tem que dizer por quê, explicar, orientar, e aí sim o espírito livre vai fazer as escolhas que ele quiser quando tiver maturidade para isso. A gente tem que entender que adolescentes, principalmente os adolescentes na primeira e segunda fase da adolescência, não têm maturidade psicológica, por mais que o espírito seja velho, que já seja, né, uma criança muito prematura para uma série de coisas, ainda há coisas, ainda há estruturas cerebrais que precisam amadurecer. Então, tem coisas que é porque sim e porque não e acabou. Uma vez que
por serem muito jovens, não conseguem projetar para o futuro a importância daquele. Hoje de manhã, lá na obra social, o dentista que estava conversando sobre a palestra, sobre a questão da higiene bucal, ele estava falando que criança precisa ser convencida a escovar os dentes, porque senão vai ter cárie. Mas se você disser para ele só que é a questão da cárie e da saúde bucal, ele não consegue entender. Então você tem que falar da aparência, né? Seus colegas vão começar a zoar você se você aparecer com dente preto na escola. Vai doer. Se a criança já tivesse passado pela experiência da dor de dente, ela vai poder se relembrar, né, que não quer se passar por isso novamente. Mas não tem jeito. Enquanto eles não começarem a beijar na boca, ninguém escova o dente direito. Começou a beijar na boca, minha filha escova a língua, saiu da boca, passa 2 vezes, fio dental, é uma cor maravilhosa. Mas por quê? Porque tem uma motivação, tem um porquê, tem uma meta. Né? Mas é próximo. Se você for falar que daqui a 30, 40 anos ele vai poder precisar usar próteses, isso nem sempre nem todo mundo se adapta, às vezes é complicado, é difícil. Então, quando você tem uma informação, né, e as informações chegam, celular, internet, televisão, os colegas da escola, os colegas da rua vão trazer informações de substâncias que alteram a experiência sensorial. Se esse jovem, se essa criança, se nós não estivermos muito certos daquilo que nos convém, a gente pode ter aquela tentação e a possibilidade de escorregar para, às vezes, quer dizer, eu falo muito isso para os meus jovens de mocidade, ninguém vira cracudo, ninguém quer virar cracudo quando vai fumar um beck, quando vai fumar um cigarro de maconha. Ninguém quer ser alcoólatra porque está experimentando uma tequila, um uísque, né, Red Bull com suco gummy, não sei mais o que essa gurizada anda tomando. Ninguém que está tomando um copinho de cerveja acha que vai ficar alcoólatra por causa disso. Mas nós que somos espíritas temos a obrigação de contar para esses jovens e para nós e reforçar entre nós os nossos conceitos e aquilo que a gente sabe que é a verdade. Nós somos espíritos imortais e já fizemos muita coisa no passado. E cada coisa que a gente faz no passado, tanto de conquista quanto de ainda dificuldades, ficam impressas no nosso perispírito. E quando o perispírito vai organizar o modelo biológico para o feto que vai servir, né, de corpo na nossa próxima encarnação, o genoma pode não conseguir funcionar corretamente. E aí você vai ter um gene que às vezes é uma basezinha só que foi trocada, e aí gera uma proteína que não está perfeita, essa proteína não vai funcionar direito, e essa criança vai nascer ou com uma síndrome de Larsen, ou vai nascer com uma anemia falciforme, ou vai nascer com alguma coisa, porque no passado impregnou o perispírito com alguma coisa que não era adequada. É importante a gente lembrar que saber disso, só saber não é o suficiente para nos fazer modificar comportamento. Olha para mim. Eu sei que se hoje eu desencarno, voltando para casa, bato o carro, ou sei lá, sou atropelada, pego acho uma bala pelo meio do caminho, alguma coisa acontece, ou simplesmente você desencarna. Eu hoje desencarno numa condição extremamente complicada, porque eu ainda tenho um vício que eu não consigo controlar completamente. Então, eu impregno essa área, né, de centro de energia, e eu sei que o desencarne já começa difícil, porque para tirar, soltar o corpo impregnado nessa área gástrica, vai ser complicado de soltar o perispírito. Então, eu vou sofrer para desencarnar, se eu desencarno hoje. Vou sofrer menos do que eu sofreria 20 anos atrás. Mas ainda assim não há ainda equilíbrio para esse desenlace. E quando chegar no plano espiritual? André Luiz conta para a gente que a comida no plano espiritual é sopa rala de fluido que tem gosto de água. Sabe Nutella e ovo maltine? Tem não. Sabe a pizza do fim de semana? Não tem. E aí qual é o meu risco se eu não conseguir ainda dominar o meu corpo e a minha mente, né, a mente que controla o corpo, com essa compulsão, com esse vício? É eu sair de própria vontade, de dentro de nosso lar, ou de dentro da comunidade que eu estiver sendo tratada, e vir para a Terra atrás de outro gordo que gosta de comer brigadeiro igual a mim. E viro obsessora ou vampiro espiritual. Eu sei disso. Eu tenho a informação, eu repasso a informação, mas vivenciar isso exige de mim. E eu tenho feito terapia, estou fazendo acompanhamento, a gente está tentando encontrar o caminho para que eu consiga mexer com as frustrações que me fazem buscar na comida o reconforto, para que eu possa enfrentar isso com a vontade
que não seja tão fraca quanto os espíritos nos alertam. Mas é possível, tanta gente consegue, por que a gente não? Então, ainda mais que a gente já tem esse conhecimento todo da doutrina, que nos explica o porquê, passo a passo, para que a gente possa sempre se libertar e sempre conseguir uma atividade melhor. Então, é importante que a gente passe isso também para nós e para os nossos conhecidos, os nossos amores. Um outro fator que pode levar uma pessoa ao vício é a sociologia, a influência do meio, que a gente chama de efeito manada. Você sozinho não faria coisas que em grupo você faz sem nem pensar, né? Então, é importante que a gente tenha também a força de vontade, passe isso para os nossos jovens, que a opinião dos outros ela é válida desde que ela seja construtiva. Então, você não tem que agradar os outros para poder ser feliz. A gente precisa, sim, agradar a Jesus, a espiritualidade maiores, e pensar, isso é bom, isso me convém, porque poder a gente pode fazer qualquer coisa. Então, o meio, o grupo, resolve que quer estar com dinheiro no bolso, mas quer fazer um pequeno assalto, fazer um furto, roubar um pacote de biscoito no mercado. Tem R$50 no bolso, mas quer fazer só pela adrenalina da emoção de fazer um negócio diferente. E aí aquele jovenzinho que está ali junto, não está afim, nunca pensou em fazer uma coisa dessa, até porque ele tem dinheiro para pagar, mas porque o medo de ser, né, novamente, ridicularizado, de ser excluído daquele grupo, pode fazer com que ele acabe cedendo. E aí também a questão da bebida alcoólica, do sexo sem compromisso, do vício em pornografia. Tem jovens que vão ser apresentados pela pornografia no meio em que eles estão. Então, vai para a casa de um colega fazer um trabalho de escola. Aí o colega pega e acessa um vídeo desse que está na internet e para mostrar para o grupo. Se esse jovem não tiver força, né, de valores suficiente para levantar e dizer, não, eu não quero ver isso, e ele fica e assiste, ele pode estar acessando memórias de comportamento no passado, e isso pode passar a fazer parte da sua encarnação. Você desencontra todo um plano reencarnatório porque se expôs a algo muito cedo. Então, é importante que a gente também fale para nós, que já estamos, né, aí pelo meio da nossa encarnação, que todos nós vamos viver segundo as expectativas e a tecnologia que está vivendo aí, se a gente conseguir fazer tudo certinho, nossa expectativa vai para 115, 120. Né? Então, ninguém pensa que vai desencarnar amanhã. Segundo o doutor Frutuoso, depois dos 80 anos, você só desencarna quando quer. Né? Você fala, agora eu vou, senhor, e a gente vai. Então, é importante que a gente cuide, né, da nossa saúde para que a gente possa ficar o máximo de tempo encarnado, porque quanto mais tempo encarnado, mais experiências a gente pode acumular com pessoas que não pensam igual a nós. Porque quando a gente desencarna, a sintonia nos coloca, né, próximos da questão magnética. A não ser os espíritos mais elevados que conseguem transitar em locais de baixa vibração, a gente não consegue ter muita essa elasticidade de ir para um plano mais superior ou de ir para um plano mais inferior, a não ser que esteja, obviamente, em missão, em ajuda com um mentor. Então, quando a gente desencarna, a gente fica sempre muito circunscrito àqueles que vibram parecido conosco. Mas quando a gente está no corpo, eu posso interagir com todo mundo, independente da capacidade, da capacidade vibracional dos outros. Então, estar encarnado é, sim, um aprendizado intensivo de virtude evangélica. Sabe a sua casa? Aquele cunhado chato? Aquele filho problemático? Aquele pai, aquela mãe chato que pega no seu pé o tempo inteiro? Quer dizer, veio especialmente desenhado para você. Talvez séculos de planejamento espiritual para que você pudesse estar nessa encarnação com essa pessoa complicada. Por quê? Porque na academia de virtudes evangélicas, ele é seu personal trainer. Pode ser seu personal trainer para paciência, pode ser o seu personal trainer para benevolência, você vai ter aquele parente que vai ser seu personal trainer para o perdão, da mesma forma no seu serviço, da mesma forma nas suas relações sociais. Por isso a gente é tão contra ao aborto, porque quando você aborta uma gestação, você não está abortando só aquele corpo programado para aquele espírito. Você está abortando o projeto dos filhos dele, do trabalho que ele vai ter. De quando tivesse 35 anos, encontrasse uma pessoa chateada, pensando, às vezes, em suicídio no ponto de ônibus, coloca a mão no ombro e fala assim, faz isso não, meu filho, a vida é bonita.
E ele poderia, com essa fala, impedir um suicídio que talvez entre para a sua conta, porque você optou pelo caminho mais fácil. Então, quando a gente fala em aborto, quando a gente fala em valorização da vida, quando a gente fala em evitar suicídio, a gente está falando de coisas muito, lembra do iceberg? Muito mais profundas, que a gente muitas das vezes não pensa. Até porque na hora que dói a gente fica meio enceguecido mesmo. Por isso a importância de estarmos em grupo, que quando dói, você tem um amigo, você vai no WhatsApp e chama. Eu, quando tenho algum problema de saúde ou mesmo psicológico, eu vou lá para o grupo Tarefeiros da Comerge, a galera já sabe, estou lá, Tia Ivete me socorreu da última vez. Pelo amor de Deus, gente, ora por mim, me ajuda, me dá uma força. E é impressionante como as pessoas se mobilizam por você. E aí você vê o quanto você é querido. Porque, segundo Divaldo, só é solitário quem não é solidário. Então, a gente tem que se dar para a gente poder receber também esse carinho e estar aberto para essa troca. Então, a influência do meio ela pode ser muito positiva quando você está junto de pessoas que, com você, constroem algo de bom. Então, empenhadas em se melhorar. Da mesma forma, pode trazer consequências negativas quando você se associa a pessoas que não estão dispostas a construir com você. Claro que não é porque eu convivo com pessoas que não são tão construtivas assim, que eu tenha que me afastar delas. Muito pelo contrário. Às vezes a nossa presença naquele meio ajuda os outros, mas para isso eu tenho que estar moralmente preparado. Eu hoje posso entrar dentro de um bar, onde as pessoas estão bebendo, onde as pessoas estão fofocando, onde a galera está fazendo lá o que tiver que fazer, eu posso entrar e sair numa boa. Eu hoje já sei que eu não terei mais a sensação ou a tentação, né, de me juntar às gargalhadas irresponsáveis, de me juntar ao falatório, de beber, nem de subir em cima da cadeira e fazer striptease como eu tinha antigamente. A gente tem passado, né, criança? De vez em quando ele aflora. Agora eu estou conseguindo controlar. Além disso, a questão congênita, né, a mãe durante a gestação, ao fazer uso de substâncias ou de se expor a determinados tipos de radiação, pode afetar o DNA do bebê e pode trazer predisposições para o filho. Por isso nós temos aí uma geração de crianças que são filhas de mães viciadas em crack, que nós devemos ter o maior carinho, tanto com as crianças quanto com essas gestantes, porque é muito complicado essa crise de abstinência e já a própria exclusão social, porque uma mãe que é viciada em crack, ela dificilmente consegue fazer um pré-natal correto, consegue fazer um bom uso de micronutrientes, e essa criança vai nascer já com dificuldades cognitivas desde o primeiro momento. Então, vai ser um cidadão que vai precisar de um pouco mais de apoio, de um pouco mais de carinho, de um pouco mais de compreensão para que ele possa se ajustar e ser um membro útil da sociedade. A gente sabe que há necessidades para cada espírito e a sociedade também responde por isso. Enfim, a gente tem a predisposição hereditária, que vem daquele perispírito que foi lesionado e que não consegue montar um DNA perfeito, uma vez que ele traz impressões que são muito fortes ainda. A gente tem observado muito casos de crianças e de pessoas magras com problemas de pressão, com problemas de colesterol, com dificuldades gástricas muito sérias. Crianças, nunca se teve tanta criança com problema respiratório. Carolina, que nos últimos 30 anos, você vai olhar o índice de criança com alergia respiratória, com problema respiratório, é altíssimo. Isso é o quê? Os fumantes do passado, os gordos do passado. A gente que, os glutões, não precisa ser gordo, mas glutão, porque muitas vezes a pessoa permanece magra porque está usando medicamento. Ou porque usa, né, para vômito, é bulímico, purga aquela alimentação, mas tem a compulsão e consegue se manter no peso. Mas a impressão no perispírito continua lá. Não tem como fugir disso. Isso é matemática, é físico, né? Então, estudando o que leva uma pessoa ao vício, um psicólogo, na década de 70 para 80, resolveu estudar um fenômeno que ele estava observando no hospital onde ele trabalhava, de pessoas que passavam durante a internação por doses muito altas de morfina, que é uma droga que causa altas taxas de dependência. E essas pessoas, mesmo expostas a altas taxas de morfina, às vezes por períodos muito prolongados, quando terminavam o tratamento e tinham alta, voltavam para casa sem a morfina,
não ficavam viciados. Então ele resolveu estudar, né, o que poderia estar condicionando a isso. E aí o que ele fez? Ele pegou ratos, uma gaiola relativamente grande. Primeira coisa que ele fez, deixou a gaiola vazia, só tinha um comedouro, né, para o ratinho ter alimentação à vontade, e 2 bebedouros, um com água pura, o outro com água com cocaína. E botou um ratinho sozinho dentro da gaiola. O que ele observou? O ratinho se entediava e, ao experimentar a água com cocaína, ficava doidão, ficava chapado, e a partir daí ele passava a preferir a água com cocaína. Chegou a observar, e ele repetiu isso várias e várias e várias vezes, e o resultado foi sempre acima de 98% de coincidência. Chegou a casos que o rato parava de comer para só usar cocaína e morria de inanição, porém doido, né? Porque estava lá usando a cocaína. Bom, depois o que ele fez? Pegou tirou, passada aquela primeira etapa, passou a usar a mesma gaiola, mas de uma forma diferente. Colocava grupos de machos e fêmeas com várias atividades dentro dessa gaiola. Então tinha bolinhas, tinha aqueles tubos que eles podem fazer circuito, tinha aquelas rodinhas para o ratinho se exercitar, comida à vontade e água pura e água com cocaína. Repetiu várias vezes, vários grupos diferentes de rato, e o comportamento mais observado, acima de 90%, foi os ratos que mais interagiam, que faziam sexo, que brincavam, que tinham interação com os outros membros da comunidade, até experimentavam a água com cocaína, mas preferiam água pura. Ou seja, não se viciavam. E ele repetiu isso várias e várias e várias vezes. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Que estar incluído em um grupo, sentir-se, né, incluído, amado, ter o que fazer, evita que você acabe se viciando. Então, a viciação ela é muito mais psicológica do que propriamente física. Existiram, claro, mesmo nesses grupos que tinham várias atividades, ratinhos que ficaram viciados, porque há também predisposições que fazem com que o indivíduo se vicie, e aí ele se isola, não consegue interagir com os outros. Mas uma coisa que ele chegou transferindo, né, nas suas conclusões para seres humanos é que o tédio e a solidão são terríveis para a viciação. Então, o que a gente tem que buscar, apesar da gente saber que existe uma predisposição genética em todos nós para algum tipo de viciação, que tudo que nos dá prazer pode se tornar alvo de vício. Não precisa ser ilegal. Muita gente é viciada em Rivotril. Muita gente é viciado em cafeína. Muita gente é viciada em fofoca. Alguém fala, olha, eu tenho um babado para te contar. A pessoa por dentro parece aquele copo de Coca-Cola quente que você joga um gelo dentro, faz aquela efervescência, né? Meu Deus, se não contar na hora o babado, a pessoa vai para casa e não dorme. Porque tem que saber do babado. Tem gente que é viciada em like da internet, né? Se posta uma foto e até o dia seguinte não tem a quantidade de like que a pessoa acha que devia, a pessoa entra em depressão. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então, vício é tudo aquilo que pode nos dar prazer e que nos tira o autocontrole. Tá? Então, quando a gente vai consumir uma substância ou fazer um comportamento, nós temos 3 fases para até chegar à viciação. Primeiro é o uso recreativo. O que seria o uso recreativo? Você vai, final de ano, comemorar, vai para o Sana com seus amigos e só no final do ano, junto com seus amigos, você resolve fumar um cigarro de maconha. O resto do ano você não passa nem perto, não faz a menor falta para você. E quando você está junto com os amigos é só para zoar. Isso é uso recreativo. Você toma uma lata de cerveja no final de semana. Uma lata de cerveja, assistindo seu futebol, assistindo, sei lá, jogando um jogo qualquer com seus amigos, alguma coisa assim. Isso é uso recreativo. Tá? Você usa em quantidade, em doses que não fazem mal à sua saúde, independente do que seja aquela substância ou aquele comportamento. Tá? Entrou novembro, vai ter a Black Friday, né? E você que não é consumista, não é a louca das brusinhas, mas viu uma promoção que valia a pena, foi lá e comprou. Mas só porque você realmente viu que valia a pena e não ia comprometer a sua saúde financeira. Porque a gente tem que lembrar que tem pessoas que são compulsivas por compra. E aí aqueles canais de venda,
né, medalhão persa, Polishop, as pessoas são loucas e gastam mais, às vezes compromete a saúde da família para poder gastar. Tem gente que gosta de ostentar, viciado em ostentação. Um amigo do meu irmão, ele estava contando as gargalhadas dentro de casa, o garoto está desempregado, conseguiu R$500 emprestado, foi para a balada, trocou as notas todas em R$10, dos 500, e resolveu mostrar para as pessoas que ele estava podendo, e começou a jogar dinheiro para o ar, gastou R$400 jogando para o ar. No final da balada não tinha dinheiro para pagar o consumo que ele tinha feito. Isso porque estava desempregado e os R$500 era empréstimo. Aí ele estava rindo, porque o cara é muito burro. Não, ele é viciado em se mostrar para os outros. Esse mesmo menino, meu irmão chegou a contar uma vez para a gente que estava devendo dinheiro para um amigo, e o amigo vendo que todo dia ele fazia check-in nas melhores boates, melhores restaurantes aqui da região. E aí o cara foi lá cobrar, poxa, você gasta numa noite numa determinada boate mais que o dobro do que você está me devendo. Aí ele falou, não, cara, eu estou fazendo check-in porque eu consegui um emprego de motoboy, né? E aí as pessoas pedem, né, para entregar alguma coisa, para levar um documento, para fazer um negócio qualquer, mesmo de noite, que ele ficava no turno da noite. Eu chego, o Google não sabe dizer se eu estou dentro ou se eu estou fora. Basta eu estar na frente, eu faço o check-in que eu estou lá. Para mostrar para os outros que ele estava frequentando à noite, né, nas baladas da região. Vício em ostentação. Então, tudo que nos dá prazer, porque ele sente prazer em ser admirado, tudo que nos dá prazer pode viciar, não precisa ser ilegal. Então, enquanto você está fazendo, de vez em quando, uso e frequência, dose e frequência que não causa mal à sua saúde, você está no uso. O problema é que se você não cuida, o Pokémon evolui. E aí você vai para abuso. O que é o abuso? Você já usa uma dose e ou uma frequência que já começa a ter algum efeito sobre a sua saúde. Nem que esse efeito não seja visível, mas você sofre quando é privado daquilo. Tá? Então, tira a sua paz. E a dependência é quando você não tem mais controle nenhum, você se despersonaliza. Eu na frente de uma bandeja de brigadeiro. Sou capaz de bater nas crianças que estão em volta disputando brigadeiro. Esqueço que sou palestrante, esqueço de Jesus, esqueço de Meimei, esqueço de tudo que eu quero brigadeiro. Porque naquele momento o animal que existe em nós aflora, e quem é a criança para me impedir de ter acesso ao meu objeto de prazer? Você tem que remover os obstáculos da sua frente porque você quer. Depois bate a bad, né? Bate o desespero, bate a vergonha, bate aquela coisa toda, que é o que o alcoólatra sente quando passa o porre e vê que bateu na esposa, que machucou os filhos, que aterrorizou a casa, ou que está todo, né, sujo de defecção, de micção, porque ele não queria fazer isso. Mas a vontade ainda é muito fraca em todos nós, né, em determinadas situações. Como é que eu sei em que fase que eu estou? A gente recomenda a regra dos 90 dias. São 3 meses que você vai passar sem fazer aquilo que você acha que pode estar complicado na sua vida. Por exemplo, meu caso, Coca-Cola. Na época que eu cheguei a pesar 1,68, eu tomava 6 litros de Coca-Cola por dia. Não se chega a 1,68 comendo rúcula e tomando água, né, criança? A gente buracava na coxinha, era lasanha com torta... Nossa, não vou nem pensar nisso, que eu acabo engordando só por ectoplasma. Mas vamos lá. Resolvi parar de tomar refrigerante. Nenhum deles, inclusive, a Coca-Cola. E aí, a regra é 90 dias. Bom, eu não consegui ficar 90 dias sem. E aí, tive que fazer todo um trabalho, terapia, aquela coisa toda. Já consigo ficar 90 dias sem, mas sofro. É aquela coisa que você fala assim, graças a Deus, falta uma semana para fazer os 3 meses. Né? Aí você já começa a sonhar com a Coca-Cola, com o gosto que ela tem, né, com a felicidade que ela traz, né, com os amigos em volta, com aquele copo suarento cheio de gelo, né, e já pensa, e se você tivesse condição de pegar uma piscina atônia cheia de Coca-Cola e mergulhar, sair só a caveira do outro lado, porque a gente sabe que o negócio faz mal, é um veneno, mas é gostoso e a gente está viciado naquilo. Então, eu consegui passar 90 dias. Chegou o 90º dia, bati no peito, eu sou forte, eu consigo. E no 91º eu acordei agarrada com a garrafa de Coca-Cola. Não sei como ela foi parar na minha cama, juro para vocês. Um surto psicótico me fez atacar a geladeira e eu comprei sem lembrar que tinha comprado. Né? E aí, lá se foi a minha boa vontade. Eu estou em que fase? Abuso. Você consegue passar
pelo problema, mas sofre pela falta daquilo. Experimenta passar 3 meses sem jogar joguinho na internet. Ou no seu celular, ou no tablet, ou seja lá onde você tiver os seus joguinhos para passar o tempo de vez em quando. Experimenta 3 meses sem acessar a rede social, a não ser para trabalho. Porque a gente acessa a rede social, eu acesso o Facebook para ver as questões, muitas das vezes, do meu trabalho. Hoje mesmo fiz alguma postagem de trabalho dos meus alunos, mas também uso para assistir palestra, o que é uma coisa legal. Mas também uso para assistir site de humor. De vez em quando eu pego um site que eu começo a assistir a apresentação de stand-up, e você fala, opa, tá pesado demais, vou desligar, porque o mentor fica do lado, pelo amor de Deus, mulher, desliga isso. Porque você quem que você acha que vem assistir um stand-up cheio de palavrão dentro da sua casa? Joana de Ângeles? Do seu lado, vendo o Whindersson, né, contando as loucuras e falando um monte de palavrão? É engraçado, a gente gosta, a gente acha legal, mas não é o tipo de humor que é adequado para nós. Então, se for de vez em quando, tudo bem, mas o meu problema é que eu sou compulsivo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, escolhe, seja lá o que for, e a partir de hoje, conta 3 meses sem fazer aquilo, né? Sem ver pornografia, sem consumir determinada substância que você acha que pode estar te fazendo mal, seja lá o que for. E depois disso, conseguiu passar os 90 dias sem sofrimento nenhum, você está no uso recreativo, tranquilo. Daqui a 1 ano, você repete. Por quê? Porque de um ano para o outro, você descobriu que está no uso recreativo, você pode relaxar e o Pokémon, lembra? Ele evolui. E você passa para abuso. Aí no ano seguinte, se você conseguir ficar de novo 3 meses sem e não sofre, tranquilo, liberado mais 1 ano sem se preocupar. Mas pode tomar cuidado, porque em algum momento, aquela cervejinha única do final de semana, que você passava 3 meses sem, vai começar a fazer falta. Eu tenho casos de parentes na família que não frequentam as festas de aniversário das minhas filhas porque não há cerveja nelas. Eu tive um problema muito sério no 10º aniversário da minha filha mais nova, quando a gente convidou os familiares, avisei que não ia ter cerveja, alguns parentes chegaram, e quando eu vi a cozinha, os homens estavam todos na cozinha. Eu fui lá dar uma olhada para saber se estavam precisando de alguma coisa, e para minha surpresa, estavam todos bebendo cerveja. Eles trouxeram. E aí eu disse que não admitiria, porque aquilo a gente acredita que atrai, né, uma energia que não é legal, é um aniversário de criança, são só 4 horinhas, dava para segurar. Eles, tudo bem, pararam de consumir ali, saíram da festa e foram para o outro lado, num bar, para beber. Então, se chega a esse ponto, de você não poder esperar 4 horas para poder conviver com a sua família, que você não pode parar de tomar a sua cerveja, que você entende que só assim você consegue ser feliz e aproveitar uma festa, a luz amarela e talvez a vermelha já esteja acesa para você. A gente precisa buscar ajuda. Em relação às drogas lícitas, misericórdia, hora voa. A gente tem várias, lembrando só, cigarro é lícito. Lembra desse bebê de 3 anos na Tailândia que fumava 40 cigarros por dia? Extremamente, pois é. Álcool também é liberado. Em março desse ano, a TV estatal da China liberou essa imagem de uma criança de 1 ano de idade que não aceita mais o leite materno, só quer cerveja, porque o pai molhava a chupeta na cerveja e dava para a criança. E hoje a criança bebe meia garrafa num gole só. E enquanto não se dá a cerveja, ela se recusa a comer outra coisa e faz convulsão. E já está entrando na... Ai, meu Deus, não é que vai Kwashiorkor, tem um outro nome. Naquela deficiência de vitamina, porque fica só querendo álcool, álcool, álcool. Né? Então, tem uma síndrome que acontece por baixa de vitaminas. Oi? Wernicke. Então, o que acontece? Oi? Deficiência de tiamina. Enfim, porque não está aceitando a alimentação. Então, o pai agora pediu ajuda ao governo, porque ele está com medo do filho morrer, arrependido. E aí, na entrevista, né, que veio, a informação que veio do G1, conta que o pai diz que começou a dar essa cerveja para a criança, porque queria que o filho, de meses de idade, fosse um homem corajoso. Porque a gente ainda tem essa ideia de que para ser forte tem que beber. E é uma droga lícita, como o cigarro, e quando é lícito, a sociedade diz que tudo bem. E o problema é que a gente tem que lembrar que nós não temos controle quando ocorre a viciação. Né? E a gente não sabe a carga genética que traz, porque nós, graças a Deus, não lembramos do passado que temos. Além disso, xaropes, Viagra, que a gurizada tem usado enlouquecidamente, sem precisar, e antidepressivos. Obviamente que
esses medicamentos, Viagra, xaropes, os antidepressivos, eles são importantes para quem tem a necessidade clínica. A gente está falando aqui de quem não tem necessidade nenhuma e usa, por exemplo, agora estão fazendo a dieta da Cinderela. A pessoa usa um calmante ou um ansiolítico para dormir, enquanto dorme não come. Então pula as alimentações, passa a maior parte do dia dormindo, forçado com um ansiolítico. O ser humano é um bicho maluco, filho. A gente não quer emagrecer, a gente quer ser emagrecer, a gente não quer sair da zona de conforto. A gente quer uma fórmula mágica. Por que Harry Potter fez tanto sucesso? Porque resolve tudo assim, sem esforço. Né? Vai encarar a doutrina espírita, que você não só tem que fazer esforço, como você é responsável por todos os seus atos, inclusive por tudo que te acontece. Então, em outras denominações religiosas, você pode botar a culpa no capeta tranquilo, foi o inimigo que me fez fazer isso, eu sou inocente. Na doutrina não é assim não, filho. Tem um obsessor, existe obsessão. Mas quem dá sintonia, quem vira para ele e fala assim, vem, amiguinho, vem, ó, tô aqui, brigadeiro, vamos comer junto? Pois é, eu junto com a galera que está desencarnada, que não tem corpo, que não pode, para eles só tem sopa líquida, né, de rala com gosto de água, mas eu posso comer uma pizza. Então, quando eu olho para a pizza, eu chamo a galera. A fome que eu tenho não é só minha. Então, quando eu entro de dieta, não sou só eu que tenho que me educar. Eu tenho que orar por mim, pedir ajuda para mim e para os meus companheiros que eu atraí. Quando a gente fala em vício, isso aí serve para todos. As drogas ilícitas, aí eu não vou entrar, porque a gente já está, né, quase no final do tempo e está passando, né? Então tem muita coisa nova que a Anvisa não dá conta de classificar como alucinógeno ou não. Então as pessoas conseguem importar para o Brasil, né, e estão usando em raves, estão usando em festas, e a gente tem que orientar hoje os nossos jovens, e a gente tem que tomar o cuidado, está numa festa que tem uso de bebida alcoólica e de substâncias, não anda mais só com o copo na sua mão, você tem que ficar assim, ó. Se você tirar a mão de cima do seu copo, da sua garrafa ou da sua lata, você corre o risco de alguém injetar dentro da sua bebida um GHB, um Special K ou uma outra dessas drogas, que são chamadas drogas do estupro e do sequestro relâmpago. Tá? Você fica acordado, porém inconsciente. São anestésicos. Né? E aí você não sente gosto, não sente diferença no cheiro, não sente diferença, né, na cor da bebida. E aí como é que eles fazem? Alguém te chama aqui, você está com o copo na mão, ou com a lata ou com a garrafa, você olha para falar com a pessoa. O outro passa do lado e joga dentro. Eles esperam só o efeito. Quando você começa a ficar meio The Walking Dead, ele já sabe. Você dá o braço para o seu estuprador e entra com ele no motel. Você vai para o banco e faz saque, faz empréstimo, faz transferência, tudo para aquela pessoa. Porque você está automatizado por conta da droga. Então tem que se tomar muito cuidado, que o mundo aí fora, infelizmente, felizmente estamos num processo de caminho para uma fase melhor, e essa transição exige que todos os nossos irmãos também tenham chances, inclusive aqueles que às vezes são só bagunceiros. Nem sempre o indivíduo faz isso só de maldade, né? Só para estupro ou para rapto, mas também existe a galera que faz isso só para ver você pagar mico. Uma vez eu fui chamada para uma festa de alunos da universidade, e eu dava aula de fisiologia humana nessa época. Eles me chamaram, muito amáveis, lá fui eu. Quando cheguei na festa, a anfitriã, muito carinhosa, me chamou para perguntar se eu não queria dar um tapa. Aí eu pensei, em quem, né? Na verdade, era uma bandeja que estava na mesa de centro da sala, cheia de cocaína, para a galera que quisesse dar um tapa, né? Usar uma carreira. Aí eu olhei para ela, ri e falei assim, olha, por dentro estava assim, né? Mas você aprende a fazer cara de paisagem, cara do pinguim de Madagascar, sorria, acene, cara de bonzinho? Pois é. A gente tenta não se chocar para também não ofender o outro. E aí disse para ela que a coca que eu gosto não era ina, era cola. Né? Eu não gosto de cocaína, eu gosto de Coca-Cola. Ela achou engraçado, trouxe uma lata aberta. Eu sou macaca véia, né? Eu olhei para a lata, levei a lata à boca, mas só umedeci o lábio de cima, passei a língua, ficou dormente na hora. Estava batizado. Então, o que fiz eu? Fiquei mais uns 15 minutos rolando para um lado para o outro, cheguei perto de uma plantinha, deixei a plantinha muito doida naquela noite, porque eu joguei a Coca-Cola ali, entreguei a lata para ela, falei, não estou me sentindo muito bem não, eu vou precisar ir para casa, você desculpa, tia é velha, essas músicas são muito altas para mim e tal, e corri.
3 meses ensinando como drogas que afetam, né, estimulam o sistema. O resto do semestre foi falando a respeito do efeito da cocaína. Nunca mais me chamaram para festa nenhuma, mas aprenderam o que faz dentro do organismo. E eu não ofendi ninguém diretamente. Então, a gente tem que tomar cuidado também, quando a gente quer falar com as pessoas, para não impor de forma violenta a nossa verdade. Kardec fala isso o tempo inteiro. Eu estou fazendo curso aqui agora sobre o que é o espiritismo, aqui no Leon Denis, com a minha filha. Estou acompanhando e a gente começa a rever, né? E aí a gente vê realmente como a doutrina é democrática, como ela é tranquila. Porque a verdade não precisa se impor. Ela vai naturalmente acontecendo e a gente vai chegando lá. Então, só preciso lembrar vocês qual é a porta de entrada para o mundo das drogas. Não é a maconha, é a cerveja. Tá? É com o álcool que a gente começa a ser apresentado muitas das vezes em casa, desde pequenininho, que a gente acaba induzindo a viciação, os filhos ou a gente mesmo. Né? Lembrando dessa moça linda e talentosa, Amy Winehouse, que, em função da viciação, teve a vida ceifada tão cedo. E ela ainda pede socorro naquela música Rehab. Se alguém teve a curiosidade de ler a letra, ela diz que ela até queria continuar na reabilitação, mas o pai disse que não. Não, ela tinha que trabalhar. Então, não sei se vocês conhecem a Selena Gomez, que é uma estrela adolescente da Disney, que também praticou durante muito tempo a automutilação, um escândalo quando isso veio a público, em função da pressão que ela passava. Então, ela tentava anestesiar aquela dor, se impondo uma dor física, para que a dor psicológica fosse tratada. E, obviamente, entrou no mundo do álcool, das drogas, esse tipo de coisa. Então, é importante a gente entender quais são a visão espírita para o uso das drogas. Primeiro, não fixação dos valores morais, que dão resistência para a luta, e uma visão pouco espiritualizada da vida. Mesmo que a gente saiba, mesmo que a gente conheça, vivenciar o Evangelho é muito diferente de lê-lo, que é diferente de estudá-lo. Então, a gente tem que ler, tem que estudar e tem que vivenciar, botar na prática. E aí aqui fica mais difícil para a gente, porque a gente, muitas das vezes, a parte intelectual está toda pronta, mas o sentimento ainda é muito rudimentar, a vontade ainda é muito fraca, e a gente precisa do apoio do grupo para poder se melhorar e conseguir trabalhar. As consequências, então, a gente não resiste à pressão, desequilibra-se com facilidade, aí busca, né, aquilo que nos dá prazer, para que a gente possa se anestesiar dos aborrecimentos. A solução, então, para os nossos problemas é a educação integral, de preferência de toda a humanidade, começando em cada um de nós, com base no Evangelho. Porque a partir do momento que a gente consegue vivenciar o Evangelho, a gente se protege de muita coisa, né? Inclusive de nós mesmos, das nossas más tendências. Por isso, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para tomar suas más inclinações. Não é pela quantidade de palestras que dá, pelo número de passes que toma, pela quantidade de água fluidificada, de fluidoterapia que faz. Isso tudo é importante, mas são ferramentas que a vontade que tem que estar orientando para que a gente consiga achar as soluções, né, para as nossas dificuldades. Esses vícios todos têm efeitos no corpo perispiritual, a gente já conversou rapidamente sobre isso. Introduz, libera toxinas, se houverem consumo de substâncias, que vão impregnar o perispíritos, vai ter amortecimento das vibrações, então você fica mais refratário a receber fluidoterapia. Ocorre entorpecimento psíquico, nem sempre você consegue concentração suficiente, às vezes, para fazer uma prece. Né? Uma amiga nossa, a Horaci, não sei se vocês conhecem, uma palestrante espírita também aqui da região, ela ensinou para a gente que às vezes você está num torvelinho tão grande de ideias, de dor, de confusão e disso tudo, que você não consegue proferir um Pai Nosso. Que lembrar de pegar o telefone e ligar para alguém para pedir uma prece também não dá. Para você fazer uma prece junto com alguém não dá. Então ela ensinou uma técnica que eu já usei uma vez, levei 1h30 falando Deus. Porque Jesus são 2 sílabas, a gente pode se confundir. É sério, às vezes você está tão perturbado que não dá. Deus. E eu fiquei 1h30 sentada na sala, pensando que ia morrer, que ia entrar alguém dentro da minha casa, estuprar minhas filhas. Esse era o pensamento que estava, pensamentos horrorosos. E aí eu comecei, Deus, 1h30, Deus. O obsessor deve ter pensado, essa mulher é louca, ela não vai parar, então vamos embora atazanar outro. E deu certo. Depois eu consegui dormir, acordei ainda meio assim, aí eu tive condição de pegar, ler uma página, fazer uma prece, agradecer a ajuda espiritual, porque da mesma forma que tem uma rave em volta de você,
te atormentando, os mentores estão ali também só esperando você sintonizar. Por isso, invocar Deus é importante. Você não consegue invocar ninguém, invoca Deus. Que contra Deus, meu filho, ninguém pode. Né? Então, fixa o pensamento em Deus e fica Deus, 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 mesmo que seja só na palavra. Porque aí os mentores têm como fazer a conexão com você. Você abre porta magnética. Porque senão a gente se fecha. E por mais que os mentores estejam ali fazendo manobra ninja para tentar chegar na gente, a gente refrata. Né? Então é importante que a gente tenha esse tipo de coisa. Então o perispírito vai plasmar um novo corpo para uma nova encarnação com dificuldade se a gente não conseguir controlar os nossos impulsos agora, a nossa compulsão. Bom, na desencarnação, você é tido como suicida indireto. Às vezes até como suicida direto, depende do caso. Né? Então você sobrecarrega o corpo e acaba indo a óbito. E isso, você perde a encarnação por suicídio. E a lei vai, quer dizer, a sua consciência e os atos vão julgar você para ver se dá para te ajudar na hora, se você ainda vai precisar passar por uma área mais difícil para poder expurgar aquelas impurezas energéticas, esse tipo de coisa. Nós temos hoje 2 novas doenças, tá, causadas por isso. Chama-se ciberdependência e nomofobia. Eu vou falar rapidinho só para vocês pensarem. Se vocês disserem sim a 5 dos 8 sintomas que eu vou falar, precisa procurar urgentemente um psicólogo, talvez um psiquiatra, atendimento fraterno, fluidoterapia, porque a gente não é obsessor não, somos nós mesmos nos auto-obsidiando com o vício de internet. Né? Então, preocupação excessiva com a internet. Tive like o suficiente, visualização o suficiente, as pessoas gostam de mim na internet, acordo de manhã, não tem mensagem de bom dia para mim no grupo do WhatsApp, eu fico chateado. Né? Então, isso é uma questão. Necessidade de aumentar o tempo conectado para ter a mesma satisfação. Antes você ficava 1 hora nas redes sociais e conseguia resolver tudo que você precisava, saía satisfeito. Agora você fica 3 e ainda sai com aquele gostinho de que vou ter que dormir, porque já são 1 hora da manhã, né? E eu tenho que acordar às 6. Exibir esforços que você já está percebendo que está demorando demais na internet, para tentar diminuir o uso. Apresentar irritabilidade ou tristeza quando você não está conectado. O sinal caiu. Você saiu da área onde tinha o Wi-Fi. Ou vai fazer uma prova e alguém pede que você desligue o celular. Ou vem para dentro do centro e pede... A gente já nem pede para desligar, é só botar no modo silencioso. Tem gente que ainda fica meio assim se bota ou não. Então isso é uma questão. Quando o uso da internet é restringido, fica com instabilidade emocional. Isso é muito comum em adolescente. Tirou nota baixa, pai e mãe vai lá e tira o celular, a criança prefere que tire a comida. Me tira a roupa do corpo, mas não me deixa sem celular. Tá? E às vezes ficam tão irritados que partem para agressão física, tá, dos pais. A gente tem uns 3 casos desses aqui na região. Permanece mais tempo conectado do que programou. Não, vou só dar uma entradinha para passar 10 minutinhos e só ver as notificações do Facebook. Quando você olha, 3 horas depois você ainda está fazendo coisas. Ter o trabalho e as relações afetivas, né, e sociais em risco pelo uso excessivo. Tem festa de aniversário, vamos? Não, porque eu estou jogando online e jogo online não tem pausa. Então eu não vou parar o jogo para poder ir confraternizar com ninguém. Isso é um problema. E mentir aos outros quanto à quantidade de horas conectadas. Seu parceiro acorda de manhã, aconteceu comigo quando eu tinha o Twitter, por isso que eu excluí a conta. Manildo acordou de manhã, virou para mim, e aí, Cláudia, 6 horas da manhã. Você acordou antes de mim? Amor, acabei de acordar, já liguei o computador. Mentira, estava desde o dia anterior conversando com gente de tudo quanto era lugar, porque você abre a internet e você encontra um monte de amigos, de conhecidos, encontrei colegas de ensino fundamental no Twitter. E aí você fica 120 caracteres, passa rapidinho, não, é rapidinho. Quando eu vi, o sol tinha nascido, meu marido estava em pé na sala. Que fiz eu? Eu já falei que eu sou compulsiva, né? Que fiz eu? Cortei a conta, porque senão a gente termina assim, ó. Porque a gente está começando assim, nessa nova geração. E se não tiver Wi-Fi, eu tive um aluno que não foi para Fernando de Noronha, se recusou a ir com a família, porque não tinha sinal de Wi-Fi lá. E ele não podia ficar desconectado, mergulhando. E, infelizmente, a triste realidade que a gente vê hoje nas escolas e nas ruas. Né? Criançada, quando vê um brinquedo, prefere tirar foto, tirar selfie, fazer essas coisas, do que brincar, em grupo. Né? Então, no Centro Espírita, a gente recebe passe, que vai nos auxiliar em várias
frentes. A água fluidificada, que contribui para a reconquista da nossa saúde integral. Minha filha hoje, lá na obra social, perguntei, e aí, Florzinha, como é que foi? Tomou o passe, tranquila? Mãe, a água estava com gosto de Novalgina? Falei, é fluido, filha, graças a Deus. Já. Pô, foi difícil tomar. Falei, pois é, compensação a minha estava adoçada. Estava com gosto de açúcar. Enfim, porque tem fluidos. Aquele copinho de 20, 30 ml, gente, ali está concentrado o fluido. Mesmo que você não sinta o gosto, está tudo ali que você precisa. Ele é feito para você, porque quando a bandeja passa, ou quando você chega na bandeja, você é intuído para pegar aquele que você precisa. Não tenham dúvidas disso. A gente é muito, mas muito cuidado por essa espiritualidade. Eles têm um trabalho monstruoso com a gente. E a gente, muitas das vezes, nem reconhece isso. Na desobsessão, você vai auxiliar o obsessor e o obsidiado. Os dois têm que se educar. Lembra que eu falei? A gente se conecta porque a gente se gosta. A maior parte dos tipos de obsessão é porque a gente compartilha vícios com os nossos obsessores. Então, eles grudam na gente. Aí eu resolvo fazer dieta. Eles vão ficar felizes? Eu não fico feliz, que dirá eles. Então, atazanam a nossa vida para a gente não continuar no bem. Mas também tem aqueles que não gostam de nós, porque a gente fez besteira no passado e eles ainda estão presos ao ódio. E aí, a desobsessão é muito importante. A oração, que obviamente vai nos fazer conexão com o plano espiritual mais alto e nos vai garantir força, né, para que a gente possa botar em prática todos os conhecimentos que a gente já tem da doutrina de Jesus, do Evangelho. Né? Então, vou deixar para vocês, e para quem está nos assistindo pela internet, um dever de casa. Hoje ou amanhã, se prepara psicologicamente para dar um abraço de verdade. O que é um abraço de verdade? Normalmente a gente abraça e dura 2, 3 segundos. Né? Contei, 2 segundos, abraço de vocês. Tá? Abraço de verdade. Primeiro a gente não abraça assim, a gente abraça um assim e o outro assim. Porque aí você encaixa coração com coração. Aprendi isso na Comerge. E a gente espera, né? A gente abraça e aproveita para aproveitar mesmo aquele abraço. Conta para a pessoa por que você gosta dela, conta para a pessoa por que você sente falta dela, porque às vezes é aquela pessoa que você mais precisa abraçar, é aquela que mais está afastada de você. Então abraça e espera pelo menos uns 10 segundinhos. Então também não é para abraçar e ficar 1, 2, 3, 4, não é. Abraça e quando você sentir que o coração... Tá, porque o coração, a gente libera a ocitocina e o coração passa a bater na mesma frequência. Isso, gente, baixa a nossa pressão arterial, isso faz com que a gente produza neuropeptídeos que são importantíssimos para a renovação celular. Isso pode impedir, já tem estudos científicos que estão na Universidade de Yale, estão estudando a interferência de um abraço demorado na prevenção do câncer de mama. Então, a gente já está vendo isso sendo estudado pela ciência física, porque a gente está vendo as pessoas sofrerem porque estão afastadas. As pessoas interagem muito por aqui, interagem muito no virtual, mas quando você olha, eu tenho pessoas que me fazem declarações lindas de amizade, encontram comigo na rua, não conseguem olhar para mim. Que dirá me dar um abraço. E a gorda é escandalosa, né? Fulana, no meio da rua. Quero nem saber. Agarro, beijo, a pessoa às vezes está assim travada. Adolescente principalmente, travado. Não consegue relaxar. Porque não está acostumado com essa coisa. Por isso que eu amo tanto Comerge, né, Ivete? A gente é mais abraçado na Comerge do que no resto do ano. Por mais que você seja abraçado. Comerge é intensivão mesmo de carinho. Então, leve esse carinho para dentro da sua casa, em primeiro lugar. Né? Porque é ali que está o nosso cadinho que a gente precisa harmonizar. Isso serve para todos nós, inclusive para mim, e depois para os nossos ambientes de trabalho, para as pessoas que estão conosco, porque a gente precisa usar tanto a razão quanto a emoção. E hoje o que mais a gente está tendo dificuldade de trabalhar é a emoção. Por isso, emoções complicadas geram tendências ao vício. Que a gente possa, então, ir para casa plenos da certeza de que nós somos muito, mas muito amados e cuidados. Podendo, então, levar daqui uma alegria, que é a alegria cristã, né? Aquela alegria que preenche, que alimenta a nossa alma, e que a gente consegue compartilhar, que a gente consiga compartilhar isso com todo mundo que cruzar o nosso caminho, dando abraços demorados, nos entregando mesmo na emoção. E se tiver que chorar, gente, chora, não é vergonha nenhuma. Né? Deixa a emoção transbordar, e assim a gente vai chegando cada vez mais pertinho do nosso querido Mestre Jesus, que ele é o nosso irmão mais velho, que o tempo todo tenta nos abarcar, tenta nos cobrir de amor e de orientação para que a gente possa estar cada vez mais próximo dele e do Pai. Muita paz a todos nós.
Quem tiver alguma pergunta, algum questionamento para a Cláudia, alguma colocação, é só levantar a mão que o microfone chega. Alô, alô. Alô, alô. Alô, 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 Isso. tá bom. Professora Cláudia, boa Ai, noite. professora, não, lembra de escola, crianças. A senhora Amiga, chegou a querida, doutorada aí. irmã, né? Professor daquela ideia de distanciamento, né? Não dá nada. Próximo cada vez mais. Nós, antes de mais nada, queremos agradecer as reflexões que a senhora nos conferiu com muita propriedade. Nós perguntamos, por que o vicioso não admite seus desvios morais e, se os admite, sempre os justifica? Será que é falta de coragem ou condicionamento, esses processos e essas dificuldades que tem de admitir para melhor se corrigir? Na verdade, isso é uma tendência humana, né, nossa. Aquela história, errar é humano, botar a culpa no erro é mais humano ainda. Então, quando a gente tem uma dificuldade, até pela questão do nosso orgulho, da nossa autoafirmação, da questão do ego, a gente não quer admitir que tem um erro. Né? Porque é doloroso você dizer para os outros, você se colocar numa posição vulnerável. A gente ainda não confia o suficiente, a nossa fé ainda não é suficiente, tanto nos outros quanto em Deus, para que a gente assuma os nossos defeitos. E quando a gente chega a assumir, a gente sempre tenta nos proteger psicologicamente, justificando, mas eu sou gorda porque eu tenho a compulsão que eu tenho por comida, porque eu tenho um problema na tireoide. Aí você começa a tentar achar desvios metabólicos que possam justificar. Quando a gente fala que o indivíduo tem uma alteração genética que o leva a uma propensão ao vício, eu não estou justificando o vício. Estou dizendo que ele tem sim uma prova, uma situação orgânica que o predispõe. Se ele vai ceder ou não, é outro caso. E mesmo quando cede, retomar o controle é algo que a gente pode fazer, mas nunca sozinhos. A gente sempre precisa de apoio. Então, assumir para o seu grupo, olha, eu tenho uma fraqueza. Eu já botei no meu Facebook, quem me acompanha no Facebook sabe, na minha timeline, eu já autorizei a todo mundo, em qualquer situação que me vê comendo doce ou coxinha, tira da minha mão, de preferência com tapa, ainda chame minha atenção na rua. Pode fazer, estou falando na internet, pode fazer. Porque eu cheguei a um ponto que eu perdi o controle. Então, ou vai ser na dor, no constrangimento, e aí agora eu não como mais, porque eu tenho medo, né, de alguém no meio da lanchonete, mais no meio do McDonald's, estou eu comendo minha batata frita, chega alguém e briga comigo. Pode fazer, tá? É uma caridade que eu peço. Não alimente o animal que tem em mim. Mas é difícil, até eu conseguir fazer isso, eu estou há mais de 20 anos em obesidade. Então, mais de 20 anos. Quanto tempo eu levei até entender que o problema não era com o meu marido, que não fazia o que eu queria, ou fazia, né, o que eu não queria que ele fizesse. Porque quando ele fazia o que eu não queria, ou quando ele não fazia o que eu estava afim, o que eu fazia então? Vou puni-lo, comendo enlouquecidamente, porque eu mereço um carinho, afinal de contas eu fui contrariada. Quem é ele para me contrariar? Né? Olha a arrogância da gente aí. Então, assumir que a arrogância é minha e que a burrice também é minha, porque eu queria puni-lo como? Casado com uma mulher gorda. Só que a mulher gorda sou eu. A gorda sou eu. Então, que não é pela obesidade, mas pelos problemas todos, não só estéticos, mas principalmente pelos problemas de saúde que traz. Eu tenho hoje um problema de tendinite, eu tenho hoje um problema de diabetes e estou hipertensa. Por quê? Porque não consigo segurar a boca. Então, eu preciso de ajuda, porque eu já vi que sozinha não vai. Da mesma forma que, para parar de falar palavrão, que eu era viciada, né, a gente usava palavrão como vírgula. Aí, um belo dia, a filha dentro de casa soltou um daqueles pesados. Eu olhei para ela e falei, você não tem direito de falar palavrão, que é isso? Que absurdo. Né? Somos cristãos, somos espíritas, somos isso, somos aquilo. Ela olhou para minha cara, que minha filha é um anjo que subiu para a terra, né, uma bênção do Senhor.
olhou para mim e falou, como assim? Você usa à vontade? Se você que é adulta e é inteligente, é evangelizadora, pode falar, por que que eu que sou... Com a cabecinha assim, ó. Por que que eu que sou criança não posso? Aí, vontade de jogar pela janela foi grande, mas Meimei me ajudou, né? Joana de Ângelo teve compaixão de mim e me fez entender que ela estava certa. E aí eu virei para ela e falei, então vamos fazer o seguinte, se eu parar de falar, você também para? Se você parar de falar, eu não uso nunca mais. Então você pode chamar minha atenção em qualquer situação, na frente de quem quer que fosse. Como eu estou fazendo agora com a comida, eu fiz há uns anos atrás com palavrão. A menina deu aquele sorriso, sabe, maquiavélico, que chega a fazer curva na ponta da boca. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Vocês não sabem o quanto eu já me arrependi disso. Porque no meio, às vezes, no meio da rua, no meio do shopping, na frente de chefia, de trabalho, às vezes você escorrega e falava um leve. E ela olhava para minha mãe, mãe, você é evangelizadora, você é espírita, você é minha referência, meu modelo. Olha o que você está fazendo falando palavrão, que coisa feia. E aí eu quase chorava, para que eu fui dizer isso, para essa peste dessa criança que podia me corrigir. Mas agradecia a ela, me corrigi e pedia desculpa para a pessoa, com ódio no meu coração. Vou ser sincera para vocês, não fazia isso de bom grado, não, com raiva. Provavelmente, se vocês me encontrarem na rua e bater na minha mão, tirar a coxinha, primeiro eu vou ficar com raiva de vocês. Depois eu vou agradecer, porque eu sei que é caridade. Mas na hora a gente se ressente. Então o viciado, ele sofre muito em admitir que está errado, né? Que tem uma fraqueza. Né? Mais alguém? Gente, um de cada vez, por favor. Olha, alô. Como eu estou vendo que há muita gente a falar, eu, sinceramente, eu me sinto honrada, feliz, pela coragem, pela sinceridade de você estar aqui expondo e nos ajudando com a sua exposição, sem nenhum medo de ser feliz e nos fazermos felizes. Mas a gente demorou. Eu, do fundo do meu coração, eu fico assim, com uma felicidade enorme de ter participado e ouvido a sua palestra. Muito obrigada do coração. Eu que agradeço. É bom a gente lembrar que às vezes a gente tem, principalmente quem é neófito, quem está chegando na doutrina, tem aquela tendência de endeusar, né, de idealizar, principalmente palestrantes e médiuns. Somos irmãos todos. Às vezes você está conversando com um espírito que é obsessor, que talvez ele tenha mais capacidade de amar e de perdoar do que você que está ali na doutrinação. Então é importante que a gente tenha essa confiança em Jesus. A gente vai expor sim, mas eu demorei para ter essa confiança. A gente vai se expor porque você sabe que a ajuda vem. E muito mais eu estou sendo ajudada ao falar das minhas situações, porque aí muitas pessoas se solidarizam, do que propriamente a gente também acaba sendo usado, porque Deus nos usa de todas as formas, mesmo que você não queira. Mas quando você quer, é muito mais proveitoso essa possibilidade de trazer essa discussão e de dizer, você não é menos digno, você não é menos não tem menos mérito perante Deus, porque você está num momento de dificuldade. Né? A gente sim buscar essa ajuda, porque nós somos muito amados, é que a gente não tem ideia do quanto a gente é cuidado, não só pelos desencarnados, pelos encarnados também. Minha amiga, com certeza, essa sua exposição vai ajudar a muitas pessoas. Então, eu só lembro aqui, neste momento, que quem desejar essa gravação para ajudar, é só passar na livraria e encomendar. Eu sou a primeira a encomendar. Vai ajudar muito a muitas pessoas. Tomara, Deus te abençoe. Amém. Bom, a gente tem uma preocupação muito grande com esse tema de dependências e compulsões. Então, há 3 anos que a AME Lagos faz toda segunda-feira, toda segunda, quarta-feira do mês, exposição sobre esse tema. Conduzido pelas terapeutas, pelas psicólogas da casa, porque nós sabemos que nossos grandes problemas, nós como humanidade hoje, quanto espíritos encarnados,
eles passam pelas dependências, pelas compulsões, pelos vícios, né? Desde o vício do amor inadequado ao vício da droga ilícita. Isso é um passeio muito grande pelas nossas vidas. Então, pensando nisso, fomos convidados pela espiritualidade superior a fazer esse momento com as famílias. Porque se alguém aqui não é portador de algum vício, de nenhuma compulsão ou de nenhuma dependência, com certeza nós conhecemos pessoas queridas que são. Então, as famílias são abraçadas nesse momento, e as pessoas são abraçadas nesses momentos em que nós nos unimos aqui para o estudo das dependências e compulsões, para o autorreconhecimento. E quem tiver necessidade pode buscar, após esse estudo da quarta-feira, o atendimento com as psicólogas na obra social Antônio de Aquino, nas terças-feiras, quando são amparadas as pessoas que têm a necessidade junto às dependências, às compulsões, aos vícios. Ainda não temos estrutura, quanto organização, nem obra social e nem AME, de atendermos a dependentes químicos, porque isso demanda um trabalho muito maior do que hoje nós conseguimos. Mas, com certeza, se a gente perseverar, acho que a gente vai chegar lá em algum momento, né? Mas estamos aí a caminho, e quem quiser caminhar conosco, quem for profissional da área de saúde, psicólogo, quem estiver também disposto ao trabalho, mesmo que não seja da área de saúde, a obra social Antônio de Aquino está aberta. E, com certeza, é no trabalho, no convívio, é nas relações que nós vamos nos reconhecer e vamos ter oportunidade de trabalhar em nós os nossos vícios, as nossas dependências, que realmente se fundamentam no orgulho que ainda temos das nossas dificuldades. Se nós não tivéssemos tanto orgulho dos nossos erros, nós os abandonariam, né? Mas ainda temos muito orgulho do que fazemos, de certo e de errado. Então, o orgulho ainda em nós, como diz o Evangelho, o egoísmo e o orgulho ainda são o mal que nós carregamos. Então, a obra social está aberta. Quem quiser conhecer o trabalho, quem quiser trabalhar, há vagas no trabalho do bem. Então, sejam todos bem-vindos e sejam todos queridos lá junto conosco. Agradecemos muito a Cláudia, muito mesmo, por esses momentos, por essa palestra, por essas reflexões, e aguardamos a presença dela muito mais vezes aqui junto a nós. E mês que vem estaremos aqui novamente, setembro. Contamos com vocês. Divulguem, gente. Se a gente vai usar as redes sociais, que usemos para o bem, né? Então, multipliquem. Entrem no Facebook da AME. Se vocês forem, convidem para ser amigos. Nós vamos ser amigos de todo mundo no Facebook da AME. Vocês vão receber as nossas informações. Quem ainda não recebe por e-mail, por favor, coloque lá naquela folha que vocês assinaram na entrada, o e-mail de vocês para receber as atualizações, o que está acontecendo, as palestras. A gente evita usar papel, nós utilizamos mais as mídias eletrônicas mesmo, que economicamente e ecologicamente são melhores para o planeta. Então, vamos compartilhar essa ideia e permitir que muito mais pessoas possam também estar aqui junto conosco, perguntando e compartilhando dessas vibrações de paz e harmonia. Então, muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece para podermos encerrar, e convido novamente a todos, depois da prece, depois que encerrarmos aqui,
para a nossa noite de caldos, que o cheirinho já está gostoso, ó. Já está vindo de lá aquele cheirinho gostoso. Então, vamos novamente nos posicionar nos nossos assentos, elevar os nossos pensamentos a Deus, utilizando os nossos melhores sentimentos nesse momento, para irradiar para tantos e tantos espíritos encarnados e desencarnados que sofrem hoje, Jesus, com os vícios, com as dificuldades, com as dores e com as lutas diante dessa doença tão grave. Que todos sejam envolvidos, que sejam amparados, que a sua vontade seja fortificada, que recebam de nós, nesse momento, o nosso melhor abraço, os nossos melhores fluidos, as nossas melhores vibrações. Nós, Senhor, que já passamos por tantas encarnações, que já sofremos e já vivenciamos tantas experiências dolorosas, e hoje podemos estender a mão a quem nos chama, a quem caminha conosco, seja ele encarnados ou desencarnados. Abrace a todos, Jesus, e encaminhe-os aos trabalhos, ao serviço no bem, mostrando a eles que a verdadeira liberdade é a possibilidade de escolher o melhor caminho que cada um pode receber quanto espírito. Envolvendo com a sua luz, Jesus, que hoje cai nesse ambiente, a cada um de nós, encaminhando nesse momento vários e vários espíritos ao atendimento necessário. E assim, Jesus, agradecidos a Bezerra de Menezes, pela possibilidade de aqui estarmos comungando contigo, por essas vibrações, agradecidos a Antônio de Aquino, agradecidos a Baltazar, a Leon Denis, mas acima de tudo, Senhor, agradecidos a Ti e a Deus, pela oportunidade da encarnação, por estarmos espíritos espíritas. E por, enfim, Jesus, nos sentimos amados como verdadeiramente somos. E assim, em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, é que rogamos a Ti, Pai, a permissão de encerrarmos da nossa parte os trabalhos da AME nesse domingo. Graças a Deus.